Sai IOF, entre IOF, revise IOF. Vai ser 3.5, 1.1, 0.38 nunca foi. A gente precisa discutir sobre isso e principalmente entender se pra você faz sentido continuar mandando dinheiro lá pra fora, se faz mais sentido você ficar com dinheiro aqui dentro, dolarizar seu patrimônio aqui no Brasil. E a gente vai tirar de uma vez por todas, todas as dúvidas que você tem entre vale mais a pena investir em IVVB11 ou vale mais a pena investir em IVV. Vale mais a pena eu investir num ETF que replica o SP500 aqui dentro do Brasil ou vale mais a pena eu investir num ETF que replica o SP500 lá fora nos Estados Unidos? A gente precisa tirar essas dúvidas. O último vídeo sobre esse assunto que eu soltei aqui no canal durou uns 20, 25 minutos e ficou incompleto. Teve muita coisa que eu deixei de falar, que a gente vai falar neste vídeo agora, e teve uma continha que eu fiz lá que ficou errada, que foi o spread, contabilizado lá pelo IVV e pelo IVVB11. Hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas, inclusive montei uma tabela linda, que agora ninguém vai ficar com dúvida sobre os cálculos que foram feitos. Você vai poder mandar para aquele seu influenciador que defende um ou outro, né? Você manda lá para o influenciador que defende o IVVB11, manda lá para o influenciador que defende o IVV, que eu acredito que muita desinformação está sendo ministrada dentro dessa plataforma aqui chamada YouTube, e você, sem poder fazer as contas, sem o estudo necessário, não sabe realmente qual que é melhor, um ou outro, para o seu perfil, né? Porque pode ser que para você seja melhor o IVV, pode ser que para você seja melhor o IVVB11, mas tem que ter um conhecimento. Então, já te adianto que você precisa pegar seu café, seu papel e sua caneta, porque esse vídeo não vai ser um vídeo rapidinho. Se você quer vídeo rapidinho, tem vários aí na internet, inclusive te ensinando as coisas bem direitinho, viu? Bem direitinho. Então vamos lá, antes da gente chegar aqui na planilha, a gente lançar as nossas premissas, a gente precisa entender o que mudou no IOF, o que o Haddadzão sentou lá para poder falar sobre o IOF. Os caras são sensacionais, os caras são, aqui ó, porque pro cara ter coragem de fazer um trem desse, o cara tem que ser sensacional. De verdade, é um elogio. Tem que ser sensacional. Cara afogado, ele precisa respirar. Mas a solução, antes de respirar, é ele tentar dar mais um mergulho, né? Então, estão aumentando mais um pouquinho os impostos ao invés de cortar taxas. E a brilhante ideia foi aumentar a arrecadação pelo IOF. E aí, meu Deus do céu, preste atenção nisso aqui que eu vou falar pra você, porque toda vez que eu falo sobre imposto de renda, sobre imposto, sobre tributação aqui no Brasil, eu fico puto, não é verdade? Eu fico puto, porque o IOF, ele é um imposto de regulamentação. É diferente de imposto de arrecadação. Existem alguns impostos que são criados para arrecadar, para dar dinheiro pro Estado gastar com energia. Eu ia falar com jatinho, não, calma aí. Pro Estado gastar com saúde, com educação, com segurança. A gente precisa contribuir com o Estado, porque o Estado é o que nos rege, nos dá segurança. Então a gente precisa contribuir com ele. Isso são os impostos de arrecadação. Agora existem os impostos de regulamentação. Os impostos de regulamentação são para regulamentar algumas bases, tanto financeiras quanto legislativas. E aí você precisa desse tipo de imposto apenas para regulamentar. Você não vai usar esse imposto para aumentar a sua base de arrecadação. Só que o Haddad é sensacional. Então ele falou assim, vamos usar o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, que não tem nada a ver aqui com o Ministério da Fazenda, que quem tinha que decidir isso era o Banco Central, porque é o Banco Central que é o banco dos bancos, ele que manda em todas as operações financeiras dos bancos, ele que dá a ordem para os bancos, as instituições financeiras. Mas eu, sem falar com o Galípolo, que foi eu mesmo que coloquei lá dentro, né? O próprio governo colocou lá dentro, eu não vou falar com o Galípolo. Imagina o que o Galípolo ficou pensando, cara. Os caras estão de palhaçada comigo aqui, não é possível. E aí aumentaram o IOF. Aí eu quero que você preste atenção aqui na tela para você ver o que realmente mudou de verdade, que você precisa, que você não vai perder tempo lendo isso aqui não, tá? Não perde tempo lendo isso aqui não. Só se você for realmente muito curioso, assim como eu, mas eu vou te resumir aqui. Primeira coisa que aumentou, IOF sobre empréstimos para empresas. Quando você vai fazer um empréstimo, você precisa pagar, além dos juros, o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. E antes o IOF era um pouquinho mais baixo. Agora o IOF ficou cravado em 3,5%. Ou seja, lascou com as pequenas, com as médias empresas, com os MEI. Lembra do MEI? Lascou com os carinha do MEI. Tudo tá acontecendo para desestimular a abertura de novas empresas. Tudo está acontecendo para desestimular a empresa. Parece que quer tirar tudo das empresas, dar tudo aqui, não sei, né? Outra coisa que mudou, que isso aqui é absurdo, né? Lembra que o PGBL e o VGBL, que são das previdências, né? São seguros, eles tinham grande parte dos seus benefícios tributários. Grande parte dos benefícios do PGBL e VGBL era benefício tributário, porque como eles eram muito engessados, nem sempre você tinha uma boa rentabilidade neles, mas pelos benefícios tributários valia a pena em alguns casos. E aí você vai vendo eles tirando
todos os benefícios tributários que faziam sentido no PGBL, VGBL. Dessa vez aqui agora, o que aconteceu? Se você aportar mensalmente mais do que 50 mil, você terá 5% de imposto, IOF, basicamente, né? Vai ter IOF sobre seguros, e é 5% sobre o valor total. Se vai aportar 50 mil, você vai ficar só com 47.500, porque 5% foi consumido só de IOF. Que é isso aí? Doideira, né? Olha o jeito que os caras estão querendo arrecadar, né? E aí, pra você que é investidor, pra mim que é investidor, o que mudou? Isso aqui que mudou, ó. Remessa de recurso para conta no contribuinte brasileiro no exterior na compra de moeda em espécie. Antes era de 1,1%, agora é de 3,5%. Então aumentou o IOF. Dentro das corretoras, quando você ia mandar esse dinheiro lá pra fora, né? Na Avenue, na Nomad, você tinha um IOF chamado de operações não especificadas, que era uma maneira de você diminuir um pouquinho ali aquele IOF. Porque não é que não era especificado, né? Era especificado sim, era para investimento. Mas enfim, era 0,38 que a gente pagava. Agora mudou. Para o dinheiro entrar de novo no Brasil, ou seja, se o dinheiro tá lá fora, você quer trazer ele de volta, você paga 0,38. Porém, se o dinheiro está aqui e você quer mandar para fora, 3,5%. E aí, o que parece para você isso aqui, cara? O que parece pra você isso aqui? Parece, na minha opinião, humilde opinião, com esses dados aqui, parece que os caras estão querendo que você não mande dinheiro pra fora e o dinheiro que tá lá fora eles querem que você traz de volta. Ou então vai ficar lá, mas tem um estímulo pra você trazer. Pra trazer é só 0,38, pra sair é 3,5. E aí teve muita pressão na internet, o Haddadzão não aguentou a pressão. O Haddad é esperto. Minha avó fala o seguinte, ó, ensinamento aí pra sua vida, ó. Meu filho, sempre joga o verde. Porque se você joga o verde, às vezes você colhe o maduro. Que faz sentido pra você isso aí? O Haddad jogou os 3,5. Não passou os 3,5, saiu 1,1. E aí saiu uma nota no Ministério da Fazenda falando o seguinte: o intuito não foi agredir os investidores. Então, reconhecemos que a taxa de 3,5 foi elevada e a gente vai cobrar, então, o que era antigamente, que era 1,1. Mas parece que o Haddad tá aí perdido no mundo, cara. Antigamente não era 1,1, não. Antigamente era 0,38. Mas agora subiu de 0,38 para 1,1. Basicamente 300% de alta, né? Tava pagando 3 vezes a mais de IOF. Se você fosse pagar 3,5, era 900%. E a gente vai entender se isso aqui atrapalha você. Você que tem dinheiro investido lá fora, você que investe através de VO, IVV, SPY, você investe em ETFs lá fora, ou se você investe em estoques lá fora, você compra Nvidia, a Tesla, Microsoft diretamente, vamos ver qual vai ser o impacto real disso aqui para você e se faz sentido você parar de mandar dinheiro lá para fora ou não, se agora faz mais sentido ainda você mandar dinheiro lá para fora. E para isso eu vou usar a explicação dos ETFs, porque a gente vai entrar aqui agora no assunto do IVV versus o IVVB11, o que mais tá valendo a pena nesse momento. Para isso, se você quiser me acompanhar, porque isso aqui vai ser uma aula, a partir de agora vai ser uma aula, então presta atenção, não fica aquele mimizinho assim, ai, quero logo. Não, estrala o pescoço e vamos pra aula aqui. Você vai entrar aí no site do IVVB11, no próprio da próprio BlackRock, e você vai clicar aqui, ó, em literatura. Quando você clica aqui em literatura, você tem regulamento, demonstração financeira 2024. Clicar aqui em todos os documentos, você vai ver todos os documentos aqui da BlackRock. Então, eu estou apoiado e o que eu estou te dizendo aqui agora pode ser facilmente contestado se você baixar esse documento e falar assim, pô, Léo, você falou uma coisa errada ali, ó. Você se enganou. Aqui no regulamento você leu errado, por exemplo, tá? Então, use argumentações baseadas em fatos, porque de nada adianta, porque às vezes vem uns defensores, tanto de VVB11 quanto de IVV, e falam assim, ah, mas isso aí não sei o que, eu não concordo. Você vai ver, eu vou te responder algumas perguntas no final desse vídeo, eu vou mostrar as principais perguntas que as pessoas mostram no comentário, deixam nos comentários, dos outros vídeos de outros YouTubes também, quais são as dúvidas que não são esclarecidas, eu vou tirar todas as dúvidas aqui, tá? Mas a primeira coisa que eu quero que você baixe é o regulamento do fundo, você entender o que é o fundo, o que é o IVVB11, porque tem muita gente que não entende o que é o IVVB11, muita gente. Inclusive eu vi um vídeo recente que inclusive foi muito bom, deu pra você abrir muito sua cabeça lá, porém tem alguns errinhos ali, Primeira coisa que a gente tem que entender, o IVVB11 e o IVV também, tá? O IVVB11 e o IVV, eles são ETFs, tá? ETFs. O que significa um ETF? Eu já te expliquei aqui nesse canal. É um Exchange Trade Fund, ou seja, um fundo negociado na bolsa. E os fundos, ele tem dois tipos de existirem. Dois tipos. Presta atenção que isso aqui eu só dou aula na mentoria, tá? Então presta atenção. Tem dois tipos. Uma forma é o fundo aberto e outra forma é o fundo fechado. Léo, qual que é a diferença entre o fundo aberto e o fundo fechado? Vamos lá. O fundo aberto é o seguinte, o gestor,
ele fica aqui responsável por absorver novos investimentos. O João quer investir aqui num fundo e esse fundo é um fundo aberto. O João vai lá, manda o dinheirinho pro gestor. O gestor, ele pega esse dinheirinho do João, entrega uma cotinha pro João, vamos supor que ó, XYZ11, ele entrega a cotinha pro João, pega o dinheiro do João e investe naquilo que está proposto no fundo. Por exemplo, IVV, que é o proposto ali pelo IVVB11. Então, o João dá o dinheiro pro gestor, o gestor compra o IVV e converte isso em cotas para o João. Isso é fundo aberto. Quando o João quiser vender o XYZ, o que ele faz? Ele vende isso aqui no mercado secundário para mim e para você? Não. Ele vai lá e fala com o gestor: ô gestor, eu tô querendo vender aqui o meu XYZ, porque bati o carro, eu não segui o Léo, não fiz reserva de emergência, agora eu preciso vender esse negócio. Aí o gestor vai falar assim: beleza, João, tudo certo, eu vou pegar os seus IVV, eu vou vender os seus IVV e te entrego o dinheiro. Por isso que normalmente tem uma demorinha para você sacar o dinheiro de fundos abertos. D mais 5, D mais 7, D mais 30. Por quê? Porque o gestor primeiro tem que desfazer daquilo que ele fez de investimento com o seu dinheiro para te entregar o seu dinheiro de volta, beleza? Isso é fundo aberto, isso é fundo aberto. E aí você vai entender o que VVB11 é. O que é o fundo fechado? O fundo fechado são aqueles fundos que você, isso aqui eu já te expliquei também, você, eu e muitos outros investidores, todo mundo, através de uma subscrição, mandamos dinheiro para o cofre do fundo. Então tem aqui, ó, o cofre do fundo lá, eu já te ensinei que fundo você tem que ler como cofre, né? E o gestorzinho que tá aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro do cofre, e aqui agora tem muito dinheiro, porque tem vários investidores, ele pega esse dinheiro do cofre e compra tudo de IVV. Comprou tudo de IVV. E aí, ele divide esse dinheiro aqui no cofre em número de cotas. Por exemplo, vai ter aqui no meu fundo 1 milhão de cotas. E aí agora, cada pessoa, proporcionalmente àquilo que ela entregou de dinheiro, ela vai ter um número de cotas. Porém, quando o Joãozinho aqui, ó, vamos pegar esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho é o Joãozinho. Quando o Joãozinho quiser vender a cotinha dele, que agora é XZY11, quando ele quer vender a cotinha dele, ele vai lá e fala com o gestor pro gestor vender? Não, o gestor tá pouco se lascando. Ele tá preocupado em gerir o fundo, mas as cotinhas, elas são jogadas no mercado. Então quem negocia essas cotinhas somos eu e você. Então quando o João quer vender aqui o XZY, ele vende na B3. Ele entra lá, a corretora dele. Abri a corretora Clear. Eu fui lá no home broker, digitei XYZ11, clico em vender. Quem tá comprando é o gestor, porque aqui no fundo aberto, o gestor que absorve. Aqui, quem tá comprando é o gestor no fechado? Não. É a Mariazinha que tá querendo comprar IVVB11. Quando você tá querendo comprar IVVB11, você só consegue comprar se tiver alguém vendendo. Quando você tá querendo vender IVVB11, você só consegue vender se tiver alguém comprando. Diferente dos fundos abertos, que você pode negociar direto com o gestor. O gestor sempre vai querer mais dinheiro para poder investir, ou seja, não tem limite de cotas. São novas cotas subscritas a todo momento que você quiser investir. Aqui não, você quer investir 1 milhão de reais em VV. Aumentou o número de cotas? Não, as cotas que você comprou foi do mercado secundário. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, tá? O IVVB11, ele é um fundo fechado. Ou seja, uma dúvida que muita gente tem. Inclusive, no vídeo que eu assisti recentemente, esse foi um erro cometido pelo influenciador lá. Por quê? Lá ele diz que quando você manda dinheiro pro IVVB11, quando você compra uma cotinha do IVVB11, o gestor pega aquilo lá, aquele dinheiro e vai comprar o IVV lá fora. E aí, por isso, quem compra o IVVB11 paga spread também. Isso é falso, não é assim que funciona não. Na verdade, a BlackRock já pagou o spread na primeira vez que ela comprou a grande parte das cotas que tem hoje dentro do portfólio do IVVB11. E agora você compra no mercado secundário. Para você comprar no mercado secundário, você não paga spread. Já existe um patrimônio dentro do fundo que já está convertido em IVV. Ou seja, você não fica pagando spread anual não, mano. Não fica, tá? Pode ficar tranquilo que você não fica. O IVVB11, ele recebe dividendo. Só que ele faz um negocinho diferente do que o IVV. E a gente vai entrar nessa discussão também. Mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda é essa diferença entre fundo aberto e fundo fechado. O IVVB11 é um fundo fechado, então você negocia ele em cotas dentro da própria B3 e você não paga spread para poder comprar o IVVB11, beleza? Para comprar o IVV eu pago spread, Léo?
paga spread. Por quê? Porque você tem que mandar o seu real daqui lá para os Estados Unidos. E aí, lá nos Estados Unidos, você vai fazer uma operação financeira chamada câmbio, ou seja, você vai pagar IOF, porque é um imposto sobre a operação financeira. Você não está fazendo a operação financeira, que é chamada câmbio, então você tem que pagar o IOF, e você tem que pagar o spread, porque quem que você acha que converte o real em dólar? Quem que você acha que faz isso? Casa de câmbio. Você acha que a casa de câmbio, ela fica convertendo real em dólar de graça para você? Não tem que você paga não para isso. Eu vou abrir uma casa de câmbio aqui, pode vir todo mundo que quiser trocar real por dólar, eu vou trocar aqui, não quer ganhar nada com isso. Não, se o dólar tá custando lá seus 5,50, a casa de câmbio te entrega como se ele tivesse valendo 5,60, para poder ficar com uns 10 centavos de... Agora você sabe o que é spread. Essa diferencinha que a casa de câmbio fica para ela é chamada de spread. E em geral, os spreads que nós, meros mortais, conseguimos pagar é de 1 a 2%. Isso já estamos falando de spreads que foram bem diminuídos, tá? Bem diminuídos. Na Avenue, quando eu comecei, lá tempão atrás, era quase 5% de spread. Era loucura. E hoje você tem duas opções. Você pode abrir uma conta numa corretora americana mesmo, e você abre uma conta num banco americano. Você manda o seu dinheiro pro banco americano, o banco americano faz o câmbio e depois você manda já doletas para sua corretora americana. Ou você pode fazer de uma maneira mais simples, que inclusive, quase derrubei, que inclusive eu te recomendo que seja assim, tá? Não compensa fazer esse outro processo não. Te recomendo que seja que através do Banco Inter, o Inter Global, a Nômade, ou então a própria Avenue, que é um banco americano, só que é feito para pessoas brasileiras. Ou seja, dentro dessas plataformas, existe uma casa de câmbio lá dentro. Você manda o real para lá, a facilidade é que a casa de câmbio e a corretora já tá tudo junto, e você consegue converter, ou seja, lá no Banco Inter, você consegue converter o seu real em dólar e paga um spread de 1 a 2%. De 1 a 2%. Se você está começando a investir agora, provavelmente seu spread está muito próximo de 2. Se você já investe há mais tempo e tem muito mais dinheiro, seu spread está próximo de 1. Tem gente que paga menos? Com certeza tem gente que paga menos. Você acha que o IVV, a BlackRock, você acha que a BlackRock operando bilhões, você acha que ela paga quanto de spread? Você acha que ela paga muito de spread? Você investir o seu 100zinho lá nos Estados Unidos é a mesma coisa da BlackRock investir, a BlackRock investir 100 milhões, você acha que é a mesma coisa? É óbvio que existe otimização no pagamento de spread quando você faz isso por se você compra indiretamente através do IVVB11. Então, mesmo que o IVVB11 pagar spread, você não paga, lembra disso? Você não paga. O IVVB11 paga spread numa operação que eu vou te explicar aqui agora na frente no regulamento. Mas mesmo que ele pagasse, seria melhor, seria muito mais barato do que você pagar o spread aqui de maneira particular, beleza? Então, primeira coisa que você precisa anotar. Vamos fazer essas anotações, porque aí depois você tá munido para defender o melhor de acordo com a sua opinião. Eu tô te passando fatos, eu vou chegar numa conclusão no final do vídeo do que é melhor para mim, você vai chegar numa conclusão no final do vídeo do que é melhor para você. Mas na primeira linha aí, ó, do seu resumo, você tem que falar assim, ó, IVVB11 é um fundo fechado, tá? Isso aqui é muito importante, porque isso aqui muda muita coisa de muita gente que te ensina errado. Segunda coisa, presta atenção, spread cambial. Anota isso aí, ó, spread cambial. Em geral, fica em torno de 1 a 2%. O IVVB11 paga spread? Anota aí, ó, IVVB11, você não paga spread. Então, eu vou colocar aqui, ó, não paga. Eu vou anotar bem direitinho para não ter dúvida. Eu não tô nem aí se esse vídeo vai dar 1 hora. Você assiste se você quiser. E no caso do IVV, você paga spread. Por que você paga spread? Você tem que converter o seu real em dólar. Então aqui você paga spread, beleza? Até agora nós temos aí essas 4 linhas. Vamos passar para a próxima diferença? A próxima diferença é o IOF. Imposto sobre Operação Financeira. E Imposto sobre Operação Financeira acontece no IVVB11? Não acontece no IVVB11. Não acontece no IVVB11. No IVV acontece? Acontece porque você está fazendo uma operação financeira lá fora do Brasil, fazendo taxa cambial, você está convertendo seu real em dólar. E isso aí é cobrado IOF. Ah, Léo, eu não sei quais são as operações que são cobradas IOF. Digita aí no Google. Quais são as operações que são cobradas IOF? Tô te dizendo aqui, você pode tirar dúvida, tá? Você pode tirar dúvida. Você aí, muita gente hoje que usa o ChatGPT aí, tem muita coisa que o ChatGPT é útil, também uso, mas tem umas confirmações que você tem que fazer, viu? Então cuidado, que o ChatGPT ainda não consegue ler regulamento desse jeitinho aqui não. Tem algumas informações ela tira errado. Eu podia não ter falado isso, né? Agora vai vir um monte de defensor do ChatGPT. Eu também gosto do ChatGPT, tá, galera? É porque tem algumas coisas que saem errado mesmo. Pode ver que alguns vídeos foram produzidos com o ChatGPT e ficaram errados, entendeu? Por isso que eu tô te falando isso. O IOF era 0,38, subiu para 3,5 e agora não sabemos ainda se tá 1,1. Inclusive, eu vou tentar fazer aqui uma operação e a gente vai ver quanto que tá cobrando. A maior parte das corretoras, apesar do Haddad já ter falado depois que ia voltar para 1,1, a maior parte das corretoras tá cobrando 3,5. Porque imagina só se ela cobra 1,1
4.1 e na verdade ela tinha que cobrar 3.5. Você acha que essa diferença quem que vai ter que pagar? A corretora. Então ela tá cobrando 3.5. A maior parte das corretoras que eu vi, tá? Mas a gente vai tirar essa dúvida hoje aqui, porque hoje já é segunda-feira, então ficou mais atual ainda. Então, o IVVB11 paga IOF? IVVB11 paga IOF? Não, não paga IOF. IVV paga? Paga, né? Porque a gente tem uma operação financeira específica que é remessa pro exterior. Remessa pro exterior cobra IOF. Então aqui a gente paga o IOF. A gente vai ver ali o quanto que a gente vai pagar, mas aqui a gente tem certeza de que paga. Anotou isso aqui comigo? Tira o print aí, aproveita pra você deixar o like no vídeo, que esse vídeo deu trabalho. Eu até liguei pra BlackRock, meu amigo. Olha isso aqui. Vamos ver aqui se a BlackRock me atende, né, galera? Inclusive, se você quiser tentar ligar, vou deixar o número aqui, ó. 800-474-2737. Para tirar algumas dúvidas, porque teve um vídeo que falou que existe um spread anual invisível que é cobrado no IVVB11, meu Deus do céu. Aí eu fiquei doido, né? Porque se isso aí for verdade mesmo, nós estamos lá, imagina, é invisível, então porque eu não vi. E aí, porque você não vai ver também, né? Aí eu fui ver nos relatórios, fui ver na demonstração financeira, fui ver no regulamento, não vi nada desse negócio de spread invisível anual. E aí, inclusive, eu quero pedir a sua ajuda também, tá? Porque se esse spread invisível realmente acontecer e for na casa do 0,5% a 1% ao ano, todo ano cobrar, cara, aí a gente tem uma diferença gigantesca dentro da simulação. Mas eu não vi nada que comprova isso e eu preciso da sua ajuda. Você precisa me ajudar. Liga pra BlackRock também, lê relatório também, lê demonstração financeira também, lê do regulamento do fundo também e vê se você encontra isso. Porque eu não encontrei e eu estudei aqui sem brincadeira. Juntou eu e mais umas 2 pessoas, a gente foi estudar a respeito disso e não conseguimos encontrar. Mas enfim, né? Esse é o problema da internet. Muitas vezes causa desinformação também. Dito isso, a gente precisa passar para as taxas que são cobradas, que tem diferença entre o IVVB11 e o IVV. Isso faz muita diferença, porque lá no IVVB11, inclusive dentro daquele livro que eu já te citei aqui várias vezes, Investidor de Bom Senso, o John Bogle, que foi o fundador da Vanguard, falou o seguinte: você precisa investir em ETFs de custos ultra baixos, replicando o índice, pronto, acabou, fez um investimento passivo eficiente. E o IVV, por exemplo, ele cobra 0,03% de taxa ao ano. Ao ano é muito pouquinho, cara. Passou 10 anos, você pagou 0,3, 0,4 de taxa. É muito pouquinho, muito pouquinho. Já o IVVB11, ele cobra 0,23 de taxa de administração. Porém, tem mais o 0,03 do ativo que ele paga. Por isso que fundo de fundo, você paga muita taxa, né? Porque você tem várias taxas ali. Você não paga só a taxa do fundo de fundo, mas todos os fundos que ele comprou, você paga as taxas de administração para cada um daqueles fundos também. Então são taxas sobre taxa. O IVVB11 é taxa sobre taxa. Como que a gente vê isso, Léo? Vamos aqui, ó. Aqui você consegue ver que a taxa de administração do IVVB11 é de 0,23. Porém, ele investe em quê? Olha aqui, ó. Ele investe em IVV, que inclusive aqui o peso dele hoje está de 99,82% de todo o dinheiro que tem dentro do IVV, dentro do fundo, que os cotistas foram colocando lá dentro, através da subscrição que fizeram. 99,82% está em IVV. E a gente precisa saber qual que é a taxa do IVV, né? Então digita aí no Google, IVV ETF BlackRock, tá? Da BlackRock. E aqui você consegue ver, ó, taxa de 0,03. Então aqui a gente tem uma vantagem gigante pro IVV, né? Vamos anotar aqui no nosso resumo, ó. Vamos pegar aqui em cima aqui agora, ó. Taxas de administração. Vou colocar aqui, ó, ADM. IVVB11, 0,26, porque é o 0,3 mais o 0,23. E no caso do IVV é 0,03%. Olha a diferença. Muita gente fala assim, Léo, mas a taxa de administração do IVVB11 é quase 10 vezes maior do que a do IVV. Então compensa mais eu investir no IVV. Se você olha só essa informação, sim. Mas aí você esqueceu de ver o 1% de spread cambial que você paga. Você esqueceu de ver o IOF que você paga. E a gente tem que ver porque um é pago unicamente através do aporte. O outro é pago anual. A gente tem que ver o que compensa. Por isso que eu fiz a simulação através da planilha para poder ficar fácil para você. Eu vou te, inclusive, compartilhar a planilha com você para você fazer aí os seus spreads, como você paga, quanto você paga de IOF. Vai que você é especial, você paga menos de IOF, paga menos de spread. Então pode ser que você tenha algumas vantagens aqui da simulação. Posso para tomar um cafezinho que a garganta até secou aqui agora. Aí. Pai do céu, mas esse vídeo tá ficando completo, viu? Se você não deixou o like ainda, você tá vacilando, né? Agora a gente vai pegar a demonstração financeira do IVVB11. E eu quero te mostrar aqui
na página 7, deixa eu ver se é a 7 mesmo, aqui ó, na página 7, como que está as aplicações aqui em dia 31 de março de 2024, que é a mais atual, que tá lá no site da BlackRock, tá? Como que tá aqui, ó, ele tem um pouquinho de disponibilidade, em moedas estrangeiras, e aí o restante aqui, basicamente, ele tem tudo em IVV, tá? Então ele tem cotas em um fundo de índice no exterior, que é chamado IVV, o nome do IVV é iShares Core SP500 ETF, beleza? Então aqui ele tem 99,87% do seu patrimônio em IVV. Léo, e os outros 0,13%? Nesse dinheiro ele fica realmente fazendo câmbio, ele fica recebendo dividendos do IVV, que é um detalhe que a gente vai comentar aqui agora. E aí ele recebe dividendos do IVV e esse dinheiro cai na cota do fundo. O que que ele faz? Porque o IVV ele paga dividendos, mas o IVVB11 não. Então vamos discutir sobre isso aqui agora. Qual é a diferença nos pagamentos de dividendos? Que isso aqui é importantíssimo. Tira print dessa tela, porque eu vou ter que apagar para te explicar, tá? Então tira print para depois você continuar o resumo aqui junto comigo. Então vamos lá. Como que funciona o IVV? O IVV ele replica um índice chamado SP500, que tem quase 500 empresas, né? Quase 500 empresas. São as empresas mais negociadas na bolsa lá nos Estados Unidos. Então tem lá as Big Techs, tem várias empresas, tá? Depois eu posso até te mostrar o portfólio aqui do SP500. E aí, como tem empresas, essas empresas pagam dividendos, o IVV, se você investe lá, você tem um dividendozinho. É mensal? Não, mas você tem um dividendozinho lá. Bem pequenininho? Sim, bem pequenininho, mas tem o dividendo em dólar. Você recebe em dólar lá o dividendo. E aí muita gente também fica convencida, nossa, vai receber dividendo em dólar. Nem sempre receber dividendo em dólar mais vantajoso do que receber dividendo em reais. O que você prefere? Investir no ativo X, que você gasta 100 reais para você ganhar 10 reais de dividendo, ou investir no ativo X, que você gasta também 100 reais, com o mesmo potencial de crescimento, com o mesmo, só que você ganha $1 de dividendo. Nossa, $1 de dividendo vezes 10 reais. Pô, eu prefiro receber os 10 reais, porque hoje, pelo menos agora, neste momento, considerando essa cena hipotética em que os dois ativos têm o mesmo potencial de desenvolvimento, de crescimento, porque a gente tem que levar isso aqui para o mundo ideal, teoricamente faz mais sentido você receber o dividendo em reais. Então não se deixe levar pelo dividendo em dólar, só porque ele é em dólar, tá? Toma cuidado com isso. E aí esse dividendo em dólar, ele cai na sua conta. E aí cai num negócio que eu sempre falo pra você aqui, ó. É bom demais fluxo de caixa mensal. É muito bom o fluxo de caixa, porque você consegue pegar esse dividendo e reinvestir em outras empresas ao seu bel prazer. Só que aí a gente tem um detalhe aqui muito importante. Pô, faz sentido você falar pra mim que você tá investindo num ETF, ou seja, você escolheu o investimento passivo e você quer exigir desse ETF, que é o investimento passivo, de pagar dividendo para você comprar uma empresa específica? Uai, então você está fazendo investimento passivo, mas com investimento passivo você quer o dividendo para fazer um investimento ativo? Então você não está fazendo investimento passivo. O seu real intuito não é fazer investimento. Porque teoricamente, se você realmente está investindo de maneira passiva, se você realmente está aplicando os ensinamentos de John Bogle, você vai pegar os dividendos em dólar que você recebeu e vai continuar investindo em VVB11. Então caiu lá $5, eu vou lá e compro de VV. Caiu $10, eu vou lá e faço o quê? Compro Tesla agora? Como Microsoft? Não. Se for investimento passivo, eu vou comprar de IVV. Ou seja, faz diferença você receber dividendo realmente ali do IVV? Se você quer realmente fazer um investimento passivo. Ah, não, Léo, é que eu não quero fazer investimento passivo. Então você não deveria nem comprar o IVV. Teria que comprar tudo de maneira, né, fazendo stock picking. Eu já te mostrei várias vezes que o investimento passivo lá no exterior é muito mais vantajoso do que você fazer stock picking. Muito mais vantajoso. Questão de tempo, por questão de conhecimento, por questão de alfa que você não consegue bater. Tudo, estudo estatístico, histórico, tá? Então faz mais sentido você investir de maneira passiva. No IVVB11, o que acontece com o IVVB11? O IVVB11, ele tem cotas do IVV, certo? Se ele tem cotas do IVV, ele também recebe esses dividendos aqui, não recebe? Só que os dividendos caem na sua conta? Não, cai na conta do IVVB11. E o IVVB11, quando ele recebe esse dinheiro, ele tem duas opções. Ele pode pagar isso de dividendo ou ele pode continuar fazendo o investimento de acordo com o que ele já tem dentro do seu portfólio. Ou seja, se eu tenho o IVV no meu portfólio, eu pego esse dividendo e compro de IVV. Porque aí ele consegue comprar de IVV e aumenta a valorização da sua cota. Aumentando a valorização da sua cota, você tem esses dividendos reinvestidos automaticamente. Então, qual é a diferença do IVVB11 para o IVV? O IVV você recebe dividendo em dólar na sua conta e teoricamente você pode tomar a decisão que você quiser. O IVVB11 ele não deixa você tomar a decisão que você quiser. Ele fala assim, você está investindo de maneira passiva, eu vou aproveitar, pegar seus dividendos que são minúsculos e vou continuar investindo aqui no IVV. Ou seja, você vai tendo ganho de capital maior do que no IVV, porque o IVVB11, além do ganho de capital que o IVV entrega, ele tem mais os dividendos que são aportados. E quando você olha o gráfico ali do IVV, se não for um gráfico ajustado, não tem reaplicação dos dividendos. Então tem que tomar cuidado quando você vai fazer essa comparação, tá? Na minha opinião, isso aqui é uma coisa que muda muito? Não, isso aqui não é uma coisa que muda
muda muito não. Isso aqui pra mim, na verdade, os dois é a mesma coisa, né? O dividendo lá nos Estados Unidos é taxado 30%, então quando esse dividendo cai na sua conta aqui já é taxado, derretido na fonte, 30%, e aqui no IVVB11 também você paga 30%, tá? Não se iluda. Eu vi uma pessoa comentando num vídeo, não lembro se foi no meu ou se foi num dos que eu assisti no YouTube, falando assim, ó, mas o investidor brasileiro, ele tem um acordo com os Estados Unidos, e aí a gente paga só 15% de imposto. Quem investe aqui no IVVB11 tem que pagar os 30% no dividendo, mas quem investe lá no IVV paga só 15%. Olha pra você ver, parece até convincente. E no comentário, acho que é no meu Instagram, foi no meu Instagram, e no comentário o cara falou assim, não, e que tem um portfólio, o W8, que você preenche de maneira bem básica, e aí você consegue diminuir esses dividendos aí, essa taxa. Olha pra você ver o quanto a desinformação, ela prolifera na internet, né? Será que isso é realmente verdade? O que é esse formulário? Esse formulário, ele realmente existe, tá? Ele realmente existe, não é mentira não do cara. Só que a funcionalidade dele é outra. Preste atenção que isso aqui já vai tirar muitas dúvidas de você também. Ó, o W8 é um formulário que você deve preencher proveniente de um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil e garante que um cidadão brasileiro seja isento no imposto de renda sobre o ganho de capital, tendo que arcar com a alíquota do ganho de apenas aqui no Brasil. Ou seja, não é que ele fique isento de pagar os 15% de imposto de renda lá nos Estados Unidos. Não, na verdade ele só paga aqui no Brasil. Porque se ele tivesse que pagar os 15% lá nos Estados Unidos, imagina, eu tenho ali um IVV que eu comprei a $100 e foi para 200 doletas. Eu tive 100 doletas aqui de ganho de capital. Imagina, se eu vender lá nos Estados Unidos vai cobrar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Então eu ia ter que pagar aqui 85. Aí eu trago esses 85 aqui pro Brasil, eu tenho que pagar 15% de novo. Aí não, é bitributação. Então esse formulário é um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil, onde os investidores brasileiros que investem lá, ele tem que recolher esses 15% apenas no Brasil para não fazer bitributação. Mas isso é em quê? Ganho de capital, ou seja, você preencheu lá o formulário W8 e tá pensando que você vai ser cobrado apenas 15% de dividendo. Mentira, você vai pagar os 30%, os 30% de dividendos são retidos na fonte, você não tem nem como você escolher, meu amigo. Ou seja, finalizando essa parte dos dividendos, pra mim não faz diferença nenhuma o dividendo lá nos Estados Unidos eu receber ele em dólar, porque eu vou investir de maneira passiva, eu não me aposentei ainda, então eu ia ter que, na verdade, eu ia ter que ter um trabalho a mais de entrar todos os meses na conta e reinvestir em VV. Mas se você investir no Brasil através do IVVB11, por exemplo, o próprio IVVB11 já faz isso pra você, o reinvestimento automático do seu dividendo, então você não tem que se preocupar com isso. Às vezes você até esquece, deixa de reinvestir, o dinheiro fica parado lá. É até talvez pra alguns uma desvantagem do que realmente uma vantagem você receber esse dividendo em dólar. A não ser que você seja o stock piquezeiro lá dos Estados Unidos, né? Aí tudo bem, faz sentido você receber dividendo, né? Não faz nem sentido você investir em VV, na verdade, né? Se você for o stock piquezeiro lá dos Estados Unidos. Eu acho muito engraçado os caras, não, porque eu tenho que fazer stock pick lá nos Estados Unidos, porque não sei o que, e investe 80% do patrimônio em VV. Aí eu não entendo o que o cara tá querendo fazer da vida dele, não. E antes da gente passar pra simulação, tem mais um ponto que a gente tem que discutir. Se o IVVB11 dolariza o seu patrimônio mesmo ou não. Porque tem muita gente que tem dúvida nisso. Mas aqui eu tô com o meu dinheiro no Brasil, lá fora eu tô com o meu dinheiro no IVV, então eu tô com dinheiro fora do Brasil. Lá, então, eu sofro a variação do dólar e aqui não. Vamos pegar aqui um gráfico bem bonitinho. Se a gente pega aqui, por exemplo, o IVV e a gente olha aqui o quanto que ele subiu no ano, a gente consegue ver que ele caiu 0,93, tá? Isso aqui é o IVV, beleza? Lá fora, investindo lá fora, você teria uma queda desde o início do ano até agora de 0,93. Se a gente pega aqui o IVV B11, se a gente clica year to date, olha isso aqui, perdeu 8,87, enquanto o IVV perdeu 0,93. Léo, não tô entendendo por que o IVV caiu menos do que o IVV B11. E aí eu vou te explicar aqui agora, você vai entender de uma vez por todas. Olha o que aconteceu com o dólar desde o início do ano até agora. Vamos pegar aqui, ó, janeiro de 2025 para hoje. Olha lá, quanto que caiu? Olha só, vou pegar lá, ó, o dólar desde o dia 1º de janeiro, que é o year to date. Aqui no gráfico do dólar a gente não tem o year to date, né? Então vou pegar lá desde o dia 1º de janeiro até o dia de hoje. Olha quanto que o dólar caiu. O dólar caiu 10,38. Ou seja, essa oscilação que você tem a mais é porque aqui quando você investe em VV, você fica com o dinheiro em reais, mas ele sofre a variação do dólar, porque o patrimônio do ativo que você comprou tá no dólar. Então, se sofreu variação lá, você vai sofrer variação aqui. Quer ver? Olha só. Se a gente pega aqui o último ano, o IVV subiu 9%. E o IVVB11 subiu 20%. Nossa, não. Por que essa diferença? Um subiu 9% e o outro subiu 20%. Quer dizer que o IVVB11 é melhor? Não. É a mesma coisa. É porque quando você olha para o IVV, você não olha
o quanto que o dólar valorizou. Você olha só o quanto que o IVV valorizou. Então você tem lá 9% de variação em dólares. 9% de variação em dólares. Você tinha 100 dólares, agora você tem 109 dólares lá no IVV. Quando você olha para o IVVB11, você olha em reais. Então tem a variação do IVV, ou seja, os 9%. Se você investiu 100 reais, você vai ter 109. Só que, além dessa variação dos 9%, tem a variação do dólar. Lá no ano passado o dólar valorizou 10%. Então você vai ter 109 e mais 10% disso. Ou seja, você vai ter lá 120 reais. Seus 100 reais virou 120, porque são as variações juntas. Se a gente pega aqui, ó o dólar, o que aconteceu no último ano? Subiu 9%. Ou seja, 9% mais 9% dá 18%. Por que aqui no IVVB11 deu 20%? Porque é juros sobre juros, né? Para você somar porcentagem, você não pode só pegar 9 mais 9, 18%. Não, é a fórmula de Fischer, a equivalência. Só para você entender, tá? Quando é mais nas porcentagens, você usa o vezes. E quando é menos nas porcentagens, você usa o dividido. Então aqui, na verdade, você ia ter que multiplicar o 9,28% da valorização do IVV em fator, mais os 9,28% da valorização do dólar em fator, e multiplicar esses fatores aí para ver qual que seria a porcentagem, que já tá aqui, que é 20,02. Ou seja, sim, meu amigo, o IVVB11, ele é dolarizado. Então, você não tá correndo risco real. A diferença é que você tá correndo risco Brasil. Isso é verdade, porque o dinheiro tá no Brasil. Se você tem medo do Brasil, você tem que investir lá fora mesmo. E foda-se se paga mais taxa. Não tô nem aí se paga mais imposto. Eu quero é sair daqui, eu quero cascar fora do Brasil, eu quero ir embora daqui. Eu tô mandando dinheiro pra lá e não tô nem aí pelo meu custo, porque eu tô me protegendo. Se o discurso for proteção, realmente faz sentido, independente do quanto você paga de imposto, de taxa, de qualquer coisa. Agora, se você não sente esse medo, que na minha opinião, o Brasil, mostrando aqui, né, com essa canetada subir o IOF, você pode sim usar isso como motivo de investir lá fora. Porque se agora subir o IOF de 0,38 para 1,1 ou 3,5, quem impede que suba para 10? E aí depois, se 3,5 já é desvantajoso mandar, imagina em 10. Você não manda mais nunca o dinheiro para lá. Ou seja, tem muita gente que tá olhando o que aconteceu hoje, nessa última semana, e falando assim, pô, agora que eu tenho que mandar dinheiro lá mesmo que seja desvantajoso financeiramente. Então aqui agora a gente vai entrar para a parte da vantagem ou desvantagem financeira. Depois eu vou deixar a minha opinião aqui, como que eu invisto, como que eu vou investir a partir de agora. Porque todo mundo pode mudar de opinião, concorda comigo? Então vamos para a planilha. Para você baixar essa planilha, preste atenção, tá? Para você baixar essa planilha, você tem que vir aqui em arquivo e clicar aqui em fazer uma cópia e fazer a cópia da planilha. Se você entrar aqui na planilha e tentar alterar alguma coisa, não vai dar certo. Não vai dar certo, tá? Então como que eu planejei essa planilha? Eu coloquei como se fossem aportes anuais durante 30 anos, tá? Então tem aqui o aporte 1. Essa planilha nós demoramos muito tempo pra fazer. Eu nem consegui fazer essa planilha sozinho. Eu precisei de ajuda de um caboclo que era brabo aqui na planilha pra poder me ajudar. Então, olha só, a gente fez aqui aportes de 30 anos. 30 anos. É loucura mesmo. Se você não deixar o like nesse vídeo aí, eu não sei o que eu tenho que fazer pra você deixar o like no vídeo, né? Porque você é um ingrato mesmo se você não deixar o like no vídeo, né? Pelo amor de Deus. E aí, com esses aportes, a gente olhando aqui pras premissas, qual que seria o spread, qual que seria o IOF, qual que é o valor investido, qual que é o rendimento bruto de cada um dos fundos, a gente definiu aqui qual seria o montante total que você teria investido. Então vamos começar as nossas simulações. E aqui agora você tem clareza e eu vou te mostrar um segredinho. Vou te mostrar um segredinho no final do vídeo. Porque isso aqui vai ser só pra quem ficar no final mesmo, pra me honrar quem ficou até o final. Uma coisa que vai mudar o jeito de você olhar. Mudar. Olha só, vamos colocar aqui um aporte anual de 10 mil. E você pode colocar o tanto que você quer. Eu aporto 1.000 por mês lá. Então você vai lá e troca pra 12. Tá? Você troca aí por quanto você quiser. Eu coloquei 10 mil porque fica bonitinho. O spread a gente vai colocar de 1%. No IVVB11 não tem spread. No IVV tem 1% de spread. E aí você pode olhar em vários, né? Por exemplo, aqui olhando na Avni. Aqui ela fala que o spread pode variar de 0,5 a 2,5. Nunca vi 0,5 aqui na Avni, tá? Nunca vi. Enfim, mas você pode ser que você encontre. Por isso que eu vou deixar a planilha pra você. Se você acha que você vai conseguir um spread, quando você for fazer o spread, você vai lá e coloca, pô, eu consigo um spread de 0,3. Consigo um spread melhor do que o da BlackRock, porque eu sou o bichão. Você vem cá e coloca ali o spread. Vou colocar o spread de 1, que já é um spread muito barato, tá? É o que, se você for um cliente muito bom da Nomad, da Inter, é o que você paga, beleza? O IOF eu tô colocando 0,38, que era o antigo. Depois a gente vai trocar, só pra você ver. E aqui a gente tem um rendimento bruto anual. Então, qual que é a desvantagem aqui do IVV no começo? Que você já começa investindo menos. Você pega os seus 10 mil reais, você manda lá pros Estados Unidos, e aí, na verdade, você tem que pagar 1% de spread e 0,38% de IOF. Então, você já começa com 9.862, enquanto no IVV você fica com os 10 mil. Só que no IVVB11
você paga 0,26% de taxa todo ano. E aqui no IVV é só 0,03%, ou seja, você paga menos taxa. O seu rendimento depois da taxa de administração, no caso do IVV, é de 10,46%. Aqui eu coloquei o rendimento anual médio, lá da própria BlackRock, tá? Você pode pegar depois, o meu IVVB11 rende mais do que o seu, Léo, o meu rende 12. Aí você pode colocar aqui, 10,5 é a média dos últimos 20 anos aí do SP500, tá? Então perceba, a vantagem do IVV é porque depois de tirar as taxas, ele rende mais do que o IVVB11. O IVVB11 rende 10,21 e o IVV rende 10,46. Então é óbvio que o IVVB11 vai começar na frente, porque não tem tirada de dinheiro nele, mas depois o IVV vai passar, porque teoricamente o IVV rende mais. Quanto tempo que isso demoraria nessas premissas aqui e como que ficaria nosso investimento? Será que vale mais a pena IVV ou IVVB11? Eu vou levar em consideração uma pessoa como eu, 28 anos, fiz meu aniversário aí dia 19, 28 anos, vou investir durante 30 anos, tá? Então aqui é uma simulação de 30 anos. O que vale mais a pena? Eu investir em IVV ou IVVB11? E aqui a gente consegue ver que no primeiro ano o IVVB11 é melhor, ó lá. No IVV eu teria 10.800, no IVVB11, 11. No segundo, 22, 23, 36, 36. Perceba, até o nono ano, o IVVB11, ele rende mais, ó. O nono ano aqui, ó, 151 mil reais no IVVB11 e no IVV teria 150 mil. Só que, a partir do 10º ano, o IVV começa a ganhar. Ó lá, 177.560 e o IVVB11, 177.459. Ou seja, a partir do 10º ano, vale mais a pena você ter investido no IVV e não no IVVB11. Então, se você tá usando essas premissas aqui, que a gente vai mudar, tá? Vai mudar essas premissas aqui, você vai ver. O Haddad já mudou uma, né? A gente vai mudar algumas outras aqui. Se você quer investir no exterior por menos de 10 anos, para depois você vender e converter isso em algum ativo que te gere renda, você só quer se proteger dolarizando seu patrimônio, como a maior parte dos métodos de alocação fala para você fazer, faz mais sentido. Ah, eu quero investir só 10 anos, Léo. Faz mais sentido o IVVB11 nessas premissas. E o IVV faz mais sentido se você quiser deixar. Então, se eu tivesse nessas premissas aqui, nessas premissas que eu coloquei, e eu quero manter até os meus 58 anos, 30 anos, né? Tô com 28. 30 anos faz sentido eu investir no IVV. Por quê? Com 30 anos, o IVV teria 1,9 milhões e o IVVB11 1,8. Ou seja, se eu trazer de volta essa grana pro Brasil depois de 30 anos, eu ia ter que pagar o spread de volta de novo, lembra? 0,38 de spread de volta. E teria que pagar os 15%, porque nós temos o acordo, eu não preciso pagar 15% lá e 15% aqui. Eu pago só 15% aqui de imposto de renda. Então, no final, depois de todo o spread que eu coloquei aqui também, eu coloquei um spread de 0,38 para trazer também, tá? O IOF e o spread 0,38, que não é assim, tá? Mas mesmo assim, se você fosse pagar só isso, no final de 30 anos, depois do imposto de renda, o IVV você teria 1.694.000 e o IVVB11 1.649.000. Ou seja, faria mais sentido para você, porque o IVVB11 perderia em 2,65%. No caso, se você for trazer esse dinheiro de volta. Se for para ficar lá, você não ia pagar essas taxas, ia ganhar um pouquinho mais, né? Você ia ganhar 3,59 de diferença, porque o IVV tá 1,9 milhão e o IVVB11 1,8 milhões, beleza? Agora vamos mudar um pouquinho essas taxas? Vamos mudar um pouco, porque agora a planilha serve para você brincar com as taxas, né? O IOF de 1,1%, vamos ver o que muda? Ó, o valor investido é menor, tá vendo? Vamos ver quanto tempo demora agora para o IVV passar o IVVB11. Antes era com 10 anos, o IVV já passava o IVVB11. Agora no 11º ano ainda não passou. No 12º não, no 13º não, no 14º não, no 15º passa, ó. No 15º aqui passa. Ou seja, só porque eu mudei o spread de 0,38 para 1,1, atrasou 5 anos para o IVV passar o IVVB11. Atrasou 5 anos. Então, perceba, faz muita diferença as taxas que você paga. Por exemplo, se você pagar o IOF de 1,1, não vou nem colocar o 3,5 aqui, que se eu colocar o 3,5, o IVV vai passar o IVVB11 só lá no 28º ano, se for o IOF de 3,5. Mas vamos colocar 1,1, que é o que eu acho que vai ficar. E o Haddad vai voltar atrás mesmo, né? Ainda não tem nada lá no Ministério da Fazenda falando isso. Foi só um tweet. Mas vamos supor que seja 1,1. Mas você não tem o privilégio de pagar 1% de spread. Vamos supor que você pague 1,5% de spread. 1,5 ainda é bom, tá? 1,5 ainda é bom. Olha quanto tempo demoraria para o IVV passar o IVVB11. Olha lá. No 17º ano, o IVVB11 ainda rende mais do que o IVV. Só no 18º que o IVV ia ganhar do IVVB11. Só que agora, preste atenção aqui, tá? Se a gente olhar, trazendo esse dinheiro de volta depois de 30 anos, o IVV teria mais rendimento que o IVVB11. O IVVB11 teria rendido em 30 anos 2,39% a menos.
tá? 2,39% a menos. Isso aqui eu tô considerando que o IVV, o de dividendo que tá caindo do IVV, tá reinvestindo direto no IVV, tá? Tá reinvestindo direto no IVV. Do mesmo jeito que acontece no IVVB11, tá? Então aqui, durante 30 anos, o IVV teria rendido mais do que o IVVB11, 2,39%. Se você for trazer esse dinheiro de volta, eu colocando aqui spread muito baixo de volta, porque eu acredito que o spread daqui 30 anos vai estar mais baixo, né? E o IOF de 0,38, porque aqui, se você colocar o IOF mais alto, vai piorar, né? Mas lá o Haddad falou que eu quero cobrar 3,5 só pra saída. Pra volta eu cobro 0,38% mesmo. E considerando que o imposto de renda sobre ganho de capital de ETF continue 15%, perceba, a diferença não é tão gritante assim, cara. A diferença não é tão gritante assim, fica 1,47. Isso com essas taxas aqui, beleza? Mas agora eu quero te mostrar um negócio que muita gente não fala, tá? E você vai entender o motivo da minha escolha. Presta atenção, eu sei que o vídeo tá ficando longo, é pra ser longo mesmo. Falei desde o começo. Vou colocar o spread de 1%, o IOF de 1,1%. As taxas não vão mudar. Inclusive, isso aqui é uma coisa que a gente tem que discutir, porque essa taxa de 0,23 que o IVVB11 cobra é justamente para poder equilibrar a taxa de spread de IOF. É para equilibrar. É mais ou menos ali o mesmo tanto. Se o spread cai demais, a taxa de administração do IVVB11 tende a cair também, tá? Mas eu sei que muita gente não tá madura o suficiente para escutar isso, né? Enfim. Só que tá vendo essa linhazinha aqui, ó? Aluguel de ativos. Eu já te ensinei como que você arranca dinheiro da corretora, né? Você arranca dinheiro da corretora, deixa um pouquinho com ela, mas pega um pouco para você o dinheiro que tá ficando na mesa. Se a gente incluir o aluguel de ativos aqui, muda alguma coisa, Léo? Muda alguma coisa? Porque dá para mim alugar o IVVB11. Será que dá para mim alugar o IVV também? E a resposta é sim. Dá para você alugar os dois ativos. Só que tem uma diferença gritante de rentabilidade entre um e outro. Por quê? No caso do IVV, cara, é um mercado, nossa, multibilionário. Todo mundo tem IVV praticamente lá nos Estados Unidos. O número de pessoas que querem alugar o IVV, comparado com o número de pessoas que possuem IVV, o número de cotas de IVV no geral, o número de pessoas que querem alugar é muito pequenininho. Ou seja, como tem muita oferta, todo mundo disponibilizando suas cotas para aluguel e pouca gente querendo alugar, as taxas de aluguel é muito mais baixa lá nos Estados Unidos que aqui no Brasil. No Brasil, você concorda comigo que muita gente faz short de IVVB11 ou faz algum tipo de estratégia para poder alugar o IVVB11 justamente porque também tem um impacto do dólar e o número de cotas de IVVB11 é bem menor no mercado brasileiro do que o número de cotas de IVV no mercado americano. Você concorda comigo? Lá pra você ter ideia, até o VO, né, que não é meu VO não, é o nome do ETF, o SPY, o IVV, tem vários ativos que replicam o SP500 e todos são muito maiores do que o IVVB11, do que se juntar todo o mercado do Brasil que replica o SP500, não dá um ETF lá, não dá metade de um ETF lá. Ou seja, preste atenção nisso aqui, isso aí você pode pesquisar, tá? Inclusive você que investe no exterior, você poderia falar pra gente aí quais as taxas reais que você está ganhando. Mas em geral, pela pesquisa que eu fiz, as taxas de aluguéis médias nos Estados Unidos do IVV giram em torno de 0,05 a 0,15 anual. Isso se manter o tempo todo alugado. Porque aqui no Brasil também funciona desse jeito, a gente também tem aluguel. Só que, deixa eu te mostrar um negocinho. E na média, as taxas de aluguéis dentro da minha carteira foi de 1,62, tá? Essa foi a taxa média da minha carteira. Só que, lógico, também não fica o tempo todo alugado. Lá nos Estados Unidos é quanto? 0,05 a 0,15. Aqui no Brasil é quanto? A média da minha carteira foi de 1,62. Eu quero que você faça isso na sua carteira também. Eu peguei aqui, inclusive, a carteira de um amigo meu, que tem mais dinheiro do que eu investindo em IVVB11, e peguei aqui a taxa média. Preste atenção, o número de aluguéis que ele conseguiu em um ano, desde março do ano passado até março desse ano, quantos aluguéis ele conseguiu em IVVB11? Olha lá, 62. Olha, vai acompanhando aqui junto comigo a taxa, tá? Ó, a taxa 1.1, 1.02, 1.02, 1.02, 1.02, 1.02, 0.3, 0.3. Olha o tanto de aluguéis. 0.7, ó, 2,29, 2,29, 2,29, 2,29, 2,17, 2,06, 2,06, papapá. Então, olha o tanto de aluguel, 2,86, 2,86. Olha o tanto de aluguel, olha o tanto, isso aqui em um ano, ó, 1,07, 1,50, 1,52, 1,1, 1,2. Na média da carteira dele ficou de 1,04, 1,05, na média, tá? Só que aí, o que eu fiz aqui para poder ficar mais completo para você ainda? Preste atenção, aqui a gente pegou do dia 15 de 3 de 2024 a dia 15 de 3 de 2005, ou seja, um ano bem certinho, qual foram as taxas dos aluguéis, quais foram as taxas dos aluguéis e quanto que eu tive de rendimento sobre o valor investido. Porque quando eu alugo, não necessariamente essa taxa de 1%, ela vem para mim. Eu tenho que pagar a B3 e eu tenho que pagar a corretora. Então, quanto que eu recebi propriamente dito? Quanto que eu recebi? A remuneração líquida. E aqui deu, preste atenção, ó, sobre o valor investido, R$0,86 de aluguel. E sobre o valor total, porque ele teve muita valorização de cota, 0,67. Lá nos Estados Unidos, as taxas também não são líquidas. Esse 0,05 a 0,15 também não é líquido e também tem taxa de cobrança da corretora, tem taxa de
cobrança diferente lá, tá? Inclusive lá as corretoras, elas podem fazer esse aluguel, é diferente um pouquinho aqui do Brasil. Aqui quem regula o aluguel é a B3. Lá nos Estados Unidos, cada corretora pode regular o aluguel do jeito que ela quiser. Então lá, inclusive, tem talvez mais cobrança de taxa do que aqui no Brasil. Eu não sei porque eu não invisto lá fora desse jeito, então eu não consigo alugar meus ativos lá fora, mas quem tá aqui assistindo esse vídeo até agora, né? Estou honrado por você que está aqui até agora. Você vai aprender coisas, aprendeu coisa demais, vai aprender mais um negocinho aqui agora. Você pode comentar aqui quanto que é a taxa que você consegue, se você consegue alugar, né? Se você consegue alugar. Então, Léo, por que no total sobre o investido ficou 0,86? Porque apesar da média ser 1,4, não fica alugado o ano inteiro. Aí se eu falo pra você que é 1,4% ao ano, mas ficou alugado só metade do ano, então eu recebi 0,7. Então aqui quer dizer que ficou alugado grande parte do período do ano, não temos dificuldade de alugar IVVB11 no Brasil. E, por consideração das taxas da B3 e das corretoras, você tem ali uma taxa de 0,6. Agora, quando a gente joga isso aqui na planilha, porque antes estava zerado o aluguel de ação dos dois. Quando a gente joga isso aqui na planilha, faz um estrago absurdo, cara. Você entende agora por que faz sentido um ou outro? Você tem todos os dados na mão. Com conhecimento, você consegue decidir sozinho. Você não precisa de mim ou de uma outra pessoa falando. Às vezes, nem mostra da onde tá tirando, né? Isso que é o problema. Eu tô te mostrando aqui da onde eu tô tirando através de dados. Eu não tô escondendo, não. A taxa de aluguel é 1%, acredita em mim. Não, eu tô te mostrando aqui tudo. Eu abri junto com você aqui o documento, nós fomos acompanhando o documento junto. Isso aqui é boleta é real isso aqui, né? Não tô inventando, não tô pedindo pro ChatGPT falar pra mim quanto que é, entendeu? É isso que eu fico brabo, né? É isso que eu fico brabo. Se a gente coloca aqui, ó, e eu vou jogar a favor do IVV, eu vou colocar aqui, você vai conseguir alugar durante o ano inteiro, pegando a melhor taxa prevista lá, sem pagar nada pra corretora. 0,15 você vai pagar ali, você vai ganhar então de aluguel de ação no IVV. E no IVVB11 a gente vai pegar o 0,86. Tô jogando contra por quê? Porque a taxa não tem que ser 0,15 não. Você tem que pagar a taxa, você não fica alugado o ano inteiro, né? A probabilidade, inclusive, de você alugar o IVV é muito pequena. Às vezes vai ser zero mesmo de aluguel de ativo lá no IVV. É muito pequena. Mas enfim, se a gente só joga isso aqui, ó, 0,86, perceba, o rendimento anual líquido do IVVB11 é maior. Você percebeu aqui, ó, o IVV vai ficar 10,63 e o IVVB11 11,16. Não tem como o IVV ganhar. Não tem como o IVV ganhar. Em rentabilidade não tem como. Se você aluga o seu IVVB11, se você não paga spread, não tem como o IVV ganhar do IVVB1. Não tem como, você entende? É conta matemática. Aí se a gente pega aqui, ó, o IVV agora, se a gente pega lá no 30º ano, ó, o IVV vai estar com 2 milhões, aumentou um pouquinho, lembra que antes eram 1,9 milhões? Por que aumentou um pouquinho? Porque eu coloquei o aluguel de ação 0,15, você viu o tanto que faz diferença? É 100 mil reais a mais, só por causa de 0,15. Por isso que o 0,86 aqui faz estrago pra caramba, né? Então, ó lá, o IVVB11 passou a ter agora 2,2 milhões, 13% de diferença, 13% de diferença. E quando a gente traz isso aqui pro Brasil, como você tem mais algumas taxazinhas, e eu tô colocando as taxas bem baixas aqui do IVV, você ficaria com 14,21% de diferença entre o IVVB11 e o IVV. Será que realmente, financeiramente falando, porque a gente vai entrar no contato agora de segurança, financeiramente falando, eu quero que você comenta aqui embaixo qual que é o melhor, porque eu tô falando financeiramente falando, eu te mostrei cálculos, financeiramente falando, o que vale mais a pena? Se o IVVB11 dolariza, se o IVVB11 vai te entregar a mesma rentabilidade, só que você consegue um pouquinho a mais, porque você paga menos IOF, porque você não paga spread, não paga IOF, e apesar de pagar uma taxa de administração mais alta, você consegue alugar e ganhar muito mais do que você paga de taxa de administração, é como se a taxa de administração do IVVB11 fosse negativa para você, que você consegue alugar pro 0,86, você paga 0,26, você tá ganhando ali 0,60 a mais por ano, né? E isso que eu não tô mexendo no spread no IOF. Se a gente fosse jogar limpo aqui mesmo, aqui seria 0,05, o spread seria de 1,5, isso aqui seria a jogada limpa, né? E aqui o 0,86 foi realmente o líquido do líquido, pagando já imposto tudo, no líquido do líquido. Olha a diferença, 16% entre IVVB11 e IVV e 17% depois de trazer o dinheiro de volta aqui pro Brasil. Léo, por que então que eu investiria em IVV? Na sua carteira você tem o IVVB11? Sim, eu invisto no exterior através do Brasil. E agora eu quero te explicar o motivo, tá? Ah, Léo, quer dizer que você não aconselha então tirar o seu dinheiro do Brasil? Não é isso. Se você quiser, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Você pode sim tirar o seu dinheiro do Brasil, pagar essas taxas aí e que se lasque essas taxas, que você se sente seguro lá. Eu sempre falei pra você, investimento tem que ser um negócio que te traz segurança. Então se você não se sente seguro investindo no Brasil, por que você tá investindo aqui, capitão?
capitão, se você se dispõe a perder 17% do seu patrimônio para poder mandar dinheiro para fora, você tá se dispondo aí. Quando você investe lá no IVV, você tá se dispondo a isso. Você tá perdendo 17%. Não, eu abro mão de 17% do meu patrimônio em 30 anos porque eu quero ter o meu dinheiro lá nos Estados Unidos. Isso aí significa dizer que você não confia no Brasil. Por que você tá investindo em ação aqui no Brasil? Por que você tá investindo em fundo imobiliário aqui no Brasil? Por que você tá investindo aqui no Brasil? Por que você mora aqui no Brasil, meu capitão? Por quê? Você tem que bolar um plano e investir todo o seu dinheiro lá fora para você tentar vazar aqui do Brasil. Se a sua desconfiança é esse ponto, entende? Não tô falando que investir fora é errado. Eu tô, inclusive, falando pra você que 20 a 30% da carteira tem que ser dolarizada. Ou seja, tem que ter proteção do dólar, sim. Só que existem, pelo menos no momento que estou gravando esse vídeo, porque tudo pode mudar daqui um mês, tudo pode mudar daqui um ano. Mas pelo menos no momento que estou gravando este vídeo aqui, faz mais sentido, financeiramente falando, investir no IVV B11, tá? Aqui no Brasil. Ah, mas eu quero ter a segurança de investir lá fora, Léo. Aí, beleza. Ah, Léo, que eu acho que o Haddad vai ficar louco, se ele for reeleito lá, for presidente do Brasil, ele vai colocar o IOF 10%, nunca mais vai conseguir mandar o dinheiro pra fora. É isso, tá certo, beleza, é uma suposição que você tem, então faz sentido sim você mandar dinheiro pra fora. Não faz nem sentido você ficar pensando a respeito, não, manda dinheiro pra fora logo, se você acha que isso vai acontecer, porque se você acha que depois você vai ter que pagar mais, é melhor você mandar agora, concorda comigo? Apesar de agora já tá caro, agora você já perde 17%, mas e depois? Se você quer mandar, porque você já tomou a decisão, eu quero mandar, não tô nem aí, é igual o cara que decide comprar a casa depois que ele formou, né? O cara formou, não tem patrimônio nenhum, ele já decide comprar uma casa própria. É uma decisão. Financeiramente não vale a pena. Mas ele tomou a decisão. Então, já que ele tomou a decisão, ele tem que fazer aquela decisão ser o menos proibitiva possível, né? O menos negativo possível. Então, se você quer mandar dinheiro pra fora, porque você quer, faça isso logo, né? Porque pode ser que as coisas piorem mesmo. Mas eu te recomendo estudar um pouco mais sobre criptomoedas e um pouquinho mais de Bitcoin, se a sua intenção é essa, tá? Financeiramente falando, bater o martelo aqui, né? Pra mim vale a pena IVB11, continuaria investindo em IVB11, não mudei de ideia, a não ser que alguém me mostre alguma coisa que passou batido, porque eu também não sou o dono da verdade, né? Às vezes eu estudei pra caramba, mas faltou alguma coisa. Deixa as dúvidas aqui que depois eu posso até gravar um outro vídeo respondendo as dúvidas que ficaram nesse aqui. Fechou? Sei que o vídeo ficou longo, mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tem mais investidores. Até o próximo vídeo.